Olá, oração, ação, grupo, família, grupo de estudos. É muito bom estarmos mantendo, persistindo, perseverando. Não há progresso, não há ganho sem disciplina, sem persistência. E dizemos mais, se a persistência for valorizada, for percebida, for incorporada ao modo de agir da pessoa, a própria disciplina já será um ganho. Porque ela é necessária para as artes, para os esportes, para os estudos, para o autoconhecimento. É preciso estabelecer princípios, práticas para operacionalizar os princípios e tornar essa prática e esses princípios um hábito, um norte. Incorporar uma disciplina como maneira de agir. Como sugere Santo Agostinho na questão 919A desse maravilhoso O Livro dos Espíritos, que nós não cansamos de sugerir. Leia, estude, releia, reestude, independente da sua identidade, daquela sua identificação religiosa. Todos os livros de sabedoria precisam, na medida da possibilidade de cada um, ser lidos, relidos e estudados. O Tao Te Ching, os Upanishads, a Cabala, a Torá, o Novo Testamento, o Alcorão, o Livro dos Espíritos. Que tenhamos essa grandeza de, seguindo o que o próprio Jesus disse, separar o que é dos homens, o que é de Deus, dar a César o que é de César, a Deus o que é de Deus. Discernindo que o divino não é, nem pode ser, propriedade de uma instituição humana, transcender as divisões humanas para buscar o que nos une em Deus. Há em todas as religiões aspectos, material, reflexões que realmente contribuem para as pessoas. Por quê? Nós, a título da adesão legítima a uma religião, iremos desconsiderar as outras. Muito pelo contrário, devemos considerar as outras. Considerar o diferente é diretriz para toda a vida. Um casamento só vai bem se nós considerarmos o diferente. O trabalho, o trânsito, colocar-se no lugar do outro, fazer ao outro o que gostaríamos que o outro nos fizesse. A diretriz da ciência do comportamento, da filosofia, da religião de Jesus, tudo converge para esse respeito, para essa consideração, para o aprendizado como expansão, consideração, respeito a outros pontos de vista. Que nós tenhamos essa grandeza, não pratiquemos essa triste prisão da alma que é o fanatismo, que é a arrogância, que é a prepotência. Assim não seja. Vamos ao nosso estudo. Hoje vamos estudar a caridade, a reparação,
o bem que podemos fazer no momento da morte. O que nos cabe? Que atitude é a melhor perante a consciência dos nossos erros? O que devemos fazer no momento da morte? Porque, é claro, ao final de um ciclo, vejam, amigos, ao final de um ano escolar, ao final de um casamento, ao final de um trabalho, ao final de qualquer ciclo, o mais importante a fazer, o que nos cabe fazer, é essa reavaliação, é esse aprendizado. Foi isso que Santo Agostinho falou na questão 919 do Livro dos Espíritos. Ele propunha que ao final de cada dia fizéssemos essa revisão, essa reavaliação. Vejam só, ao final de cada dia, ao final de cada ano escolar, ao final de cada ciclo de trabalho, ao final de cada vida. Só vamos aproveitar as lições, só vamos poder nascer de novo, só vamos poder reiniciar se fizermos essa reavaliação. Senão repetiremos como uma pessoa que termina um casamento, mas não se reavaliando, tende a manter a atitude que o conduziu àquele casamento anterior. E assim a pessoa que sai de um emprego, se não fizer um balanço, um aprendizado, uma autoavaliação, diminuirá muito a sua capacidade de entrar melhor num outro trabalho, entrar melhor num outro casamento, entrar melhor na vida espiritual. Então, é certo que todos aqueles que tiverem mínima consciência são levados a fazer isso. As EQMs, se você não sabe o que é isso, pesquise. Experiências de quase morte. EQMs. São vivências que muitos milhares de pessoas tiveram durante o período de coma, após acidentes, como resultado de doenças. Por múltiplos fatores, a pessoa afrouxa sua conexão com o corpo físico, não se desliga completamente, o desligamento completo é a morte, e após esse desligamento completo, nada pode retornar. Então, a pessoa faz um distanciamento da morte, do corpo físico, sem ocorrência da morte, ainda estando ligado. E nesse desprendimento tem vivências. E os estudos feitos, os relatos feitos são muito semelhantes. E esses relatos apontam para isso, para essa revivescência na mente, no espírito, daquilo que se acaba de viver no mundo encarnado. E até, se você olhar por esse ângulo, você vai ver que quando nascemos, na barriga de nossas mães, fazemos também uma revivescência, uma rememoração. Só que, assim como fazemos no espírito, na mente, quando estamos partindo para o mundo espiritual, que é o mundo da mente, quando encarnamos, fazemos uma revivescência na carne. De modo que o primeiro momento nosso no útero materno é de um animal unicelular. Somos um animal unicelular assim que fecundado o óvulo
pelo espermatozoide. Animal unicelular que é dado como a origem da vida na Terra. Depois, na água, vamos desenvolvendo membros a ponto de a primeira aparência do feto ser semelhante a um girino. Desenvolvemos rabo, guelras. Depois, lentamente, membros, passando a ficar parecidos com répteis. Depois perdemos o rabo, passando a viver, passando a apresentar a aparência com o crescimento dos membros, quem sabe dos símios. É uma revivescência da trajetória humana na matéria. Ou seja, todo reinício é um chamamento, todo fim é um reinício, todo reinício é um chamamento a essa revisão, a essa reavaliação. Então, as portas da morte, ou logo ao início da vida espiritual, ao reinício na vida espiritual, sentiremos a necessidade, nos será propiciada uma situação de revisão. Profunda, mais rápida, que nos dá uma visão de conjunto do que foi o período anterior. Quem tiver o privilégio de uma morte lenta, em que o ser ganha consciência da chegada do fim, muitos são aqueles que aproveitam, ainda ligados ao corpo, esses últimos momentos para fazer esse balanço, essa revisão. E aí, é aí que surgem, é nesse contexto que surgem as questões de hoje que Kardec faz aos espíritos. Porque muitos, a partir dessa revisão, chegam à conclusão de que os seus bens, a sua fortuna, foi amealhada incorretamente, ou foi utilizada incorretamente. O que deve fazer o ser nessas situações? Vamos pensar sobre isso? Questão 1001. Haverá mérito em assegurarmos após a morte. Desculpe. Haverá mérito em assegurarmos após a morte um emprego útil aos bens que possuímos? Muitas pessoas colocam em suas heranças uma destinação, dão aos bens que adquiriram em vida uma destinação generosa, social, para fundações, para pessoas que ele deseja reparar, por se sentir em falta com elas, ou por se sentir que poderia ter dado um melhor destino aos seus bens. Então pergunta Kardec se há mérito em assegurarmos após a morte um emprego útil aos bens que possuímos. A resposta: nenhum mérito não podemos dizer que haja. Ou seja, algum mérito possui. Pois dar alguma coisa é sempre melhor do que não dar nada. O problema é que aquele que faz doações depois de morto é geralmente mais egoísta do que generoso.
quer ter as honras do bem sem o trabalho de praticá-lo, sem os custos. Ele quer os benefícios sem os custos. Poderíamos dizer. Continuam os Espíritos dizendo: aquele que se priva em vida de alguma coisa em favor dos outros tem duplo proveito, o mérito do sacrifício e o prazer de ver felizes aqueles a quem beneficiou. Mas o egoísmo está sempre presente quando diz, por exemplo, o que você dá está tirando dos seus próprios prazeres. E como o egoísmo fala mais alto do que o desinteresse, a caridade, o homem acaba guardando os bens para si. Enquanto está vivo, guarda os bens para si sob o pretexto de suprir as suas necessidades pessoais e as exigências da sua posição. Por exemplo, ao passo que aquele que desconhece, dizem os Espíritos, aquele que desconhece o prazer de dar é digno de ser lastimado, porque se acha privado de uma das alegrias mais puras e mais sublimes. Deus, ao submeter o homem à prova da riqueza, tão escorregadia e perigosa, veja só, que loucos são esses alunos que querem uma prova escorregadia e perigosa, não é? Então Deus, ao submeter o homem à prova da riqueza tão escorregadia e perigosa para o seu futuro, quis lhe dar como compensação a felicidade de ser generoso, de dispor bem dos seus excessos. Oportunidade da qual pode desfrutar já aqui na terra. Aquele que tem mais do que necessita é mais passível de cair na arapuca, na armadilha do consumismo, do valer pelo ter e não pelo ser. A armadilha do materialismo. Resistir a essas armadilhas é a grande tarefa, é o grande desafio daqueles que possuem mais do que o necessário para viver. É claro que isso é muito subjetivo, é claro que isso é muito de cultura para cultura, mas a humanidade como um todo é materialista, a humanidade como um todo está sujeita às mensagens do consumismo. E a humanidade como um todo tem condições de resistir a essas mensagens, a essas programações mentais, a essa obsessão, destinando seus bens para aqueles que necessitam mais. Uma das maneiras, nem a melhor nem a única, mas uma das maneiras de se aferir o proveito de uma vida na Terra é uma relação, como dizem os empresários, custo-benefício. Quanto você custa para a natureza? Quanto você custa para a humanidade, para a sociedade? Há uma organização não governamental, se não me engano é a WWF, que instituiu o conceito da pegada ecológica, segundo o qual conceito analisa as comunidades, as sociedades, as culturas, as coletividades, as empresas e, por que não, os indivíduos, de acordo com
o rastro que deixam de lixo, de depredação, de custo à natureza e à sociedade. Podemos, sim, ver a nossa vida como uma relação custo-benefício e procurar entregar, sociabilizar, confraternizar, reduzindo nossos custos, gerando excessos que podem servir demais a outras pessoas, a outros seres, a outros animais, a outras plantas. Será que é à toa que tantos espíritos buscaram viver na extrema simplicidade? Tantos luminares? Vamos citar alguns. Sócrates tem uma história preciosa de visitar todos os dias o mercado de Atenas, percorrer todas as bancas, perguntar todos os produtos, com o estrito objetivo de saber de tudo aquilo que ele não precisa. Veja só. Siddhartha Gautama, o Buda, abandonou uma vida de ostentação, de riquezas, de possibilidades e excessos materiais, para viver como um andarilho por toda a Ásia. Assim como João Batista, que é descrito nos evangelhos como vestindo pele de animais, como se alimentando de gafanhotos e de mel de abelha, vivendo no deserto. Jesus fala de si mesmo como não tendo uma pedra onde recostar sua cabeça. Depois deles, Francisco de Assis é maravilhoso, como Siddhartha Gautama, como o Buda, renunciar a grandes possibilidades que a sua família lhe oferecia para viver como um pobrezinho, o pobrezinho da Úmbria, no caso de São Francisco. Será por acaso Madre Teresa, Irmã Dulce, Chico Xavier? Será por acaso que os mestres espirituais do Brasil, os pretos velhos, sejam espíritos que tenham optado pela postura, pela apresentação como pretos velhos, apesar de alguns deles serem grandes filósofos, serem médicos, terem sido pessoas de destaque em encarnações passadas, optaram por se apresentar como os pretos velhos. Para quê? Para nos apresentar, mais uma vez, a importância da humildade, da simplicidade, como Sócrates, que disse, como princípio da sua filosofia, só sei que nada sei, como Jesus, que manifestou nas 8 bem-aventuranças, a primeira é bem-aventurados os humildes, pois deles é o reino dos céus. Por todos os lados que olhemos, veremos a simplicidade, a humildade, a vivência num baixíssimo custo e num excelente proveito, um excelente benefício geral, como os grandes exemplos que todos nos passaram. Estudem, amigos, e vejam se é coincidência. Vale a pena, não é? Entender isso. Pergunta 1002. O que deve fazer, então, aquele que na hora da morte reconhece suas faltas, quando já não tem mais tempo para repará-las? Nesse caso, basta arrepender-se? O arrependimento apressa sua reabilitação, mas não o absolve. Não tem o espírito futuro pela frente que nunca lhe fecha a porta?
não tem as vidas sucessivas, a reencarnação? Deus nunca desiste de nós, sempre nos dá novas oportunidades. Aquele que estiver morrendo e que tiver como única riqueza alguns dias de vida, deve usar bem, porque a nossa grande riqueza é o tempo. Que procure usar aquele tempo que lhe resta como um tempo de reconciliação, de conceder perdão, de pedir perdão, de avaliar suas atitudes, extrair aprendizados de sua vida, não é? E se houver alguma coisa que possa fazer em reparação a erros, que peça para as pessoas de sua confiança, que enderece através de documentos, heranças. Sempre é tempo de reparação, sempre é tempo de reconciliação, sempre é tempo de perdão. Antecipando-nos a tudo isso, façamos a nossa avaliação já. Reconciliemos-nos já com o nosso adversário, enquanto estamos a caminho, para aproveitarmos melhor o tempo que temos aqui. Quem sabe mais do que o de um moribundo, quem sabe mais do que de alguns dias, e poderemos dar muito mais proveito ao tempo que nos resta. Pensem nisso. Não precisamos da própria morte, não precisamos nem mesmo da morte de um ente querido, já que nos velórios sempre somos estimulados a avaliar se temos usado bem o nosso tempo. Reavaliemos-nos já, reconciliemos-nos já com o nosso adversário enquanto estamos a caminho, para que não precisemos das diversas prisões de alma, da culpa, da mágoa, do arrependimento e da reencarnação como única saída para a pedagogia divina. Aprendamos já, reparemos já, perdoemos e peçamos perdão já. É a isso que nos incita Jesus Cristo. Que toda a humanidade seja preenchida desse senso de urgência e aproveite maravilhosamente não apenas suas riquezas materiais, como a fabulosa riqueza que todos ainda temos, que é o nosso tempo. Bom proveito para toda a humanidade. Bom proveito para todos nós. Muito bem. Saudemos então os amigos que estão aqui conosco. Marco Aurélio Trindade, dando seu boa noite. Rosângela Hautmann também. Mônica Silva, lembrando de amigos encarnados e desencarnados, que todos os que ela lembra e todos os que estão em nossos corações recebam o máximo possível dessa lucidez, dessa alegria de aprender, dessa coragem que nos é infundida agora. Enir Cajazeira dando seu boa noite, Mônica Silva também, lembrando das vítimas das guerras, dos desastres climáticos, do acidente aéreo que houve hoje nos Estados Unidos. Assim como André Salvatore também dando seu boa noite. Tudo de muito bom a todos. Continuaremos nossos estudos amanhã. Que nosso Senhor Jesus Cristo, nosso amigo, nosso irmão mais velho, possa nos dirigir, que nós demos a Ele, nos integremos a Ele na sua missão de guia e mestre da humanidade. Paz e bem a todos, até amanhã.